Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o uso da chamada tese da legítima defesa de honra em casos de julgamento de crimes de feminicídio ou de agressões contra mulheres. A justificativa servia como argumento de um assassinato ou um caso de agressão que poderiam ser aceitáveis quando a conduta da mulher supostamente ferisse a honra do agressor. E para falar mais sobre isso, para entender o alcance dessa decisão da Suprema Corte, conversamos agora com o advogado criminalista Berlink Cantelmo. Doutor, bem-vindo ao Fast News. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Uma honra, satisfação estar aqui. E estou à disposição para falar do tema que muito foi protagonizado durante a semana, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso com a sua ajuda, doutor, porque essa decisão que foi tomada no STF foi unânime. Não pode mais ser utilizada essa tese de legítima defesa da honra em casos de julgamentos de feminicídio ou agressões contra mulheres que estejam no âmbito ou estejam sendo julgados no tribunal do júri. É bom a gente lembrar, e eu peço para que o senhor traga detalhes desse caso para a gente, se o senhor tiver informações, que essa tese foi utilizada não muito tempo atrás, na década de 1970, para julgar o assassinato da socialite Ângela Diniz. Se não me engano, foi em 1976 que aconteceu esse assassinato. Qual o alcance dessa decisão agora da Suprema Corte, doutor? Vale só para casos daqui para frente ou eventuais decisões com base nessa tese que já foram tomadas por absolvições podem ser revistas, podem ser mais uma vez questionadas? Bom, Lívia, na verdade, esse tipo de posicionamento jurisprudencial já vinha sendo adotado em outros casos por parte do Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora nessa circunstância, sob esse julgamento provocado por um partido político, é que o tema encontra-se sedimentado, uma vez que perpassou por uma análise de todo o pleno, composição integral dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a votação foi à unanimidade, remontando 10-0, uma vez que agora nós ainda não tínhamos a figura do 11º ministro empossado, e agora já temos. Mas a questão de pano de fundo, de background dessa circunstância, do ponto de vista doutrinário, é que nós percebemos um grande avanço, sim, com essa sedimentação. Certo é que a honra jamais pode ser colocada com um valor superior à vida. Certo é que nós não temos uma valoração superior da honra no Código Penal, inclusive. E essa análise é feita, a princípio, pelo preceito secundário dos tipos penais que protegem a honra. O que são os preceitos secundários? São as previsões de pena previstas para determinados crimes contra a honra, que são penas pequenas, ínfimas, e em determinados aspectos, esses crimes são considerados, inclusive, como de menor potencial ofensivo. Ao passo que a vida é o bem jurídico protegido e tutelado não só pelo Código Penal como uma pena maior, mas também pela Constituição, através do princípio da valoração da dignidade da pessoa humana. Nós temos uma opinião muito própria com relação a isso, porque, embora seja um grande avanço jurisprudencial e doutrinário, nós não temos a certeza de que esse tipo de interpretação será levado a efeito nos jurados. Obviamente que as defesas não poderão se valer dessa tese da legítima defesa da honra, o que já é um avanço, mas considerando que num juízo interpretativo amplo, no universo da mente de 7 pessoas que compõem um plenário do Tribunal do Júri, nós não podemos afirmar que efetivamente uma dessas pessoas irá enxergar algo nesse sentido com relação à honra, né? Logicamente que nós defendemos aqui a existência do Tribunal do Júri, do Tribunal Social, como sendo a voz da sociedade falando nos crimes dolosos contra a vida, e deve permanecer existindo, deve permanecer julgando estruturalmente os crimes dolosos contra a vida o Tribunal Social, o Tribunal do Júri. Porém, nós não temos certezas que em algum momento algum ser humano que compõe esse colegiado não irá se valer dessa interpretação sociocultural de valoração da honra em detrimento à vida para absolver algum acusado nesse sentido, uma vez que os votos exarados pelos jurados são secretos. Mas, numa avaliação doutrinária e jurisprudencial, nós enxergamos um avanço, sim. Perfeito. Agora, doutor, só pegando como gancho essa análise final sobre o argumento, ou então é uma decisão eventualmente que vai ser tomada por esse corpo de jurados, a gente está falando de um grupo de pessoas que
não tem o conhecimento jurídico necessário, geralmente, para se tomar uma decisão com base no que estabelece a legislação, com base no que estabelece o direito, né? E daí essa preocupação. Mas essa decisão, essa opinião dos jurados, leva muito em consideração justamente a argumentação que é dada pelos advogados, imagino. Então, se nesse momento os advogados não podem de forma alguma utilizarem essa tese, já diminui a possibilidade de os jurados tomarem uma decisão com base nela, concorda? Concordo, perfeito. A probabilidade é bem menor, para não dizer ínfima, né? Obviamente que nós não podemos trabalhar com uma exclusão efetiva dessa hipótese. Mas certo é que já é um grande avanço a defesa não poder se valer dessa tese da legítima defesa da honra, e que inclusive remonta os primórdios, né, de quando nós tínhamos ainda uma significativa valoração da honra em detrimento da vida, quando esse tipo de tese era usada, inclusive, em prol de homens acusados de homicídios contra mulheres. E agora espaço para o Diogo Schelp, nosso comentarista, fazer perguntas também. Schelp. Doutor, boa tarde. É surpreendente, não é, que uma tese tão absurda, essa tese da legítima defesa da honra, tenha demorado tanto para cair, né, para ser considerada inconstitucional, inclusive. Por isso lhe pergunto, além do caso da Ângela Diniz, que foi citado, houve situações recentes, casos recentes que o senhor conheça ou que foram relatados, em que esse argumento foi utilizado para defender alguém que tenha assassinado uma mulher? Boa tarde, meu caro. E sim, temos uma série de casos, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao modular a interpretação de não recepção dessa tese, é odierna, é nova, inclusive. Nós temos um posicionamento do ministro Gilmar Mendes, inclusive, em 2021, né, determinando, inclusive, o afastamento dessa tese utilizada num plenário do Tribunal do Júri, onde um acusado ressaiu absolvido quando, supostamente, a gente precisa dizer supostamente, porque ainda não há um trânsito em julgado efetivo dessa discussão com relação a esse caso, foi acusado de homicídio em desfavor de uma mulher. Sim, demorou bastante para que o Supremo Tribunal Federal pudesse levar a efeito um julgamento que sedimentasse essa vedação, a vedação de utilização dessa tese. Certo é que, além da perspectiva jurisprudencial, doutor, nós precisamos também de promover e de fomentar uma culturalização social, no sentido de que não pode haver uma interpretação da honra sobrepondo a vida em hipótese alguma, em nenhuma circunstância correlacionada não só ao homicídio, mas correlacionada a uma série de outros crimes, sobretudo contra mulheres. Agora, doutora, eu abro aqui um parênteses para ler um trechinho do voto da ministra Carmen Lúcia na ocasião, aliás, desse julgamento. Ela foi muito enfática ao proferir o voto dela, e aqui eu abro aspas. Ela observou que a tese da legítima defesa da honra é mais do que uma questão jurídica, é uma questão de humanidade. A sociedade ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser donas de suas vidas. E aqui eu fecho aspas. O senhor acredita, doutor, que essa decisão unânime do STF, de alguma forma, pode ter impactos positivos no volume de casos de violência contra a mulher aqui no Brasil? Olha, Lívia, nós acreditamos e temos esperança que sim. Certo é que, no Brasil, como toda mudança, não só jurisprudencial e também legislativa, demanda um período de maturação e um período de capilaridade, nós precisaremos aguardar os efeitos disso na perspectiva prática dos processos em tramitação e também daqueles processos já com algum desfecho em sentença de primeiro grau, por exemplo, casos que foram submetidos ao plenário do Tribunal do Júri antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, poderão ser submetidos a uma reanálise. Então nós precisamos aguardar um período agora de maturação dessa jurisprudência, dessa sedimentação de posicionamento e, obviamente, fazer determinadas análises pontuais e sistemáticas com relação à pedagogia que irá, obviamente, ser difundida no âmbito social e no meio social, com base nessa nova interpretação. Nós esperamos e aguardamos ansiosamente que sim, que inclusive nós tenhamos um impacto direto no Anuário de Segurança Pública com relação aos feminicídios. E é isso que nós, enquanto especialistas em segurança pública, inclusive, vamos aguardar para os próximos períodos para fazer essas análises pontuais, sistemáticas em termos estatísticos.
Doutor, para além dessa decisão recente do STF, o senhor avalia que o nosso ordenamento jurídico em relação ao combate à violência contra a mulher, à punição de pessoas que cometem crimes contra a mulher, o mais grave, a gente pode colocar aqui o feminicídio, é o suficiente? Ou é preciso que haja mudanças para reforçar essas políticas de combate à violência, como forma também de ajudar a reduzir esses números? Olha, Lívia, nós enxergamos grandes avanços sobre a perspectiva legal, perspectiva legislativa, no âmbito penal, no âmbito processual penal, acima de tudo, inclusive com novos tipos penais correlacionados a crimes contra as mulheres, o feminicídio, por assim dizer, a própria Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, e determinadas modulações já apostas na sua edição e na sua literalidade. No âmbito criminal e pensando na perspectiva comportamental, nós precisamos além de valorizar ainda mais a proteção à mulher, fomentar nos órgãos de persecução, nos órgãos de segurança pública, de repressão qualificada e de prevenção, maior amplitude nas ações pedagógicas e educacionais, correlatas ao contato direto com a sociedade, sobretudo com homens, e lançando mão de uma culturalização dessa perspectiva em proteção efetiva, não só à vida da mulher, mas também o respeito à honra, o respeito à independência, o respeito à superação de limites e obstáculos impostos durante o tempo por determinadas vertentes arcaicas, mas também promover ainda mais combates efetivos em locais de alta vulnerabilidade educacional por parte da mulher. E digo isso não me montando aqui um discurso de segregação político-social, mas sim montando aqui uma perspectiva de culturalização daquelas pessoas que não têm acesso efetivo à educação com relação a esse tipo de circunstância. Trabalho muito complexo que vai muito além dessa questão jurídica, como o senhor bem explicou para a gente. Shelp, mais uma para a gente fechar? Sim, só para fechar, ele falou muito, né, da questão do tribunal de júri, e eu gostaria de saber o seguinte: existe intenção ou algum problema na questão da anulação, né, de júris? A gente teve, por exemplo, o caso recente da Boate Kiss. Qual é a soberania que tem um tribunal de júri? Pois então, o princípio da soberania dos vereditos, ele parte de uma premissa constitucional, inclusive sobre o modal de cláusula pétrea. O que é isso, cláusula pétrea? Uma cláusula, ao sentir da doutrina, imutável. E a soberania dos vereditos está posta no inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal, como sendo válida a decisão do plenário do Tribunal do Júri, e também quase que imutável desde que não seja manifestamente contrária à prova dos autos. O que quer dizer isso? Se, num juízo de cognição, num juízo interpretativo do plenário do Tribunal do Júri, ressair uma condenação ou uma absolvição altamente absurda, altamente improvável à luz daquilo que nós temos como provas constituídas nos autos, um órgão colegiado de segunda ou de terceira instância, nas figuras do STJ ou do STF, detém autonomia para desfazê-la e determinar que outro plenário seja realizado. Certo é que nós ainda vivemos sob a égide da soberania das decisões que ressaem do plenário do Tribunal do Júri, considerando que se uma vez uma decisão sancionatória, condenatória ou absolutória, obviamente que absolveu alguém, for anulada, ela não pode ser anulada uma segunda vez. Isto é, a segunda decisão, a segunda sentença, seja ela condenatória ou absolutória por parte do Tribunal do Júri, será levada a efeito como convalidação da premissa constitucional. Nós defendemos que o Tribunal do Júri, doutor, tenha a sua soberania e que deve permanecer como sendo uma estrutura efetiva do Poder Judiciário e da sociedade como um todo nos crimes dolosos contra a vida. O que nós não defendemos, obviamente, é que decisões de lá sejam altamente teratológicas, altamente absurdas e contrárias à prova dos autos. Perfeito, queria te agradecer pela entrevista na tarde deste sábado. Conversamos com o advogado criminalista Berlink Cantelmo a respeito dessa decisão recente do STF que proibiu, em qualquer situação, o uso dessa tese de defesa da honra anteriormente permitida, no caso de julgamento de feminicídio e também de violência, outras formas de violência contra a mulher. Doutor, obrigada pela entrevista, ótimo fim de semana, volte mais vezes. Lívia, obrigado. Shelp, um grande abraço, obrigado e contem sempre conosco. Bom fim de semana. Obrigada.